Olá, sejam bem-vindos ao Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. E hoje nós vamos falar de um tema que é um tema muito especial para nós mulheres, que é tumores ginecológicos, tumores femininos. E hoje eu tenho dois convidados aqui super importantes, pessoas assim que eu admiro e que é uma alegria tê-los aqui. A doutora Andressa e o doutor Cristiano. E aí, para começar, eu queria que você, Andressa, se apresentasse para a nossa audiência. Quem é a doutora Andressa? Muito bom, obrigada, Lindo, pelo convite. Então, a doutora Andressa é uma médica oncologista, né? Eu sou focada no tratamento de tumores femininos, então eu trato tumores de mama e ginecológicos, e também faço a parte de oncogenética. Então, tenho uma especialização em oncogenética e em oncologia de precisão, então tento agregar aí tanto a parte, né, de tumores cuidando da mulher, como também da parte genética, de hereditariedade delas. E o doutor Cristiano Rezende? Quem é o doutor? Bom, Marlene, obrigado pelo convite. Eu sou Cristiano Rezende, eu sou um médico mineiro que reside em Brasília já há Adoro os mineiros, viu? Não é terra boa. Moro em Brasília já há 11 anos, eu sou oncologista clínico, eu sou especialista em tumores de feminino, mas eu atuo exclusivamente em pacientes com câncer de mama, ao qual eu tenho um prazer muito grande de estudar, trabalhar, dar aula, é uma área que me apaixona. Começando já o nosso bate-papo, doutora Andressa, eu queria muito que você falasse, porque assim, nós mulheres, graças às grandes campanhas, o Outubro Rosa, a gente olha muito para a mama, e daqui a pouquinho eu vou falar com o doutor Cristiano sobre isso. Mas nós sabemos que a mulher não é só a mama, né? A gente tem que olhar para os outros tumores que acometem as mulheres. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A importância de você ter um mês falando sobre o Outubro Rosa, mas que ele também chame a atenção das mulheres para os outros tumores, né, que nos acometem. Então, assim, na verdade, a gente já tem uma campanha muito forte que antecede o Outubro Rosa, que é o Setembro em Flor. Ainda estamos lutando aí para que ele realmente entre, né, no calendário do Ministério da Saúde, mas é um mês dedicado aos tumores ginecológicos. Né? E quais são esses tumores ginecológicos, né? Então, a gente está falando aí de câncer de útero, que é do endométrio, colo de útero, que é a maior causa, né, de câncer ginecológico, ainda mais em mulheres muito jovens, que a gente ainda tem aqui muito no Brasil. Tumores de ovário, vagina, vulva. Então, são tumores que acometem o sexo feminino e que a gente traz muito no Setembro em Flor. O nome, a campanha principalmente de vacinação, né, focado para adultos jovens, né, e adolescentes, para diminuir a incidência do câncer de colo de útero, que infelizmente ainda é um câncer, né, muito prevalente aqui no Brasil e que acomete pessoas muito jovens, né, em sua vida laborativa. Algumas mulheres ainda não têm nem filhos. Então, que a gente traga essa informação da vacinação para diminuir o risco de câncer, né, de colo de útero. O câncer de endométrio também é um câncer extremamente, cada dia mais frequente, porque uma das maiores causas é o sobrepeso, né, a obesidade para esse tipo de tumor. Então, a gente combate muito o sedentarismo, né, o sobrepeso para esse tipo de tumor, juntamente com o câncer de ovário, que é o terceiro tumor mais comum ginecológico aqui no Brasil. Então, Setembro em Flor é o mês que a gente dedica aos tumores ginecológicos. Eu falo que a gente entra no Setembro em Flor e termina no Outubro Rosa, né, para exatamente ser 2 meses que a gente pense na mulher como um todo. Né, vendo os tumores mais frequentes da parte ginecológica, onde aí vai ser o ginecologista e o oncologista, e depois seguindo aí no Outubro Rosa para os tumores de mama junto com mastologistas. Doutor Cristiano, a gente tem percebido que tem mudado ao longo dos anos um pouco o perfil das mulheres com câncer de mama. E aí eu queria muito que você falasse dessas mulheres que hoje a gente tem percebido que tem tido um diagnóstico mais jovem. Perfeito. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é um tema extremamente importante. A gente sempre teve a ideia de que o câncer de mama era um câncer da mulher na pós-menopausa.
que isso era descoberto depois que ela tivesse ali dos seus 50, 60 anos. Tanto é que durante até muito tempo, até recentemente, na verdade, o Ministério da Saúde só estava recomendando a mamografia a partir dos 50 anos de idade. Mas existem inúmeros dados mostrando que a incidência de câncer ela acontece também em mulheres mais jovens, abaixo de 50 anos. Inclusive, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, das sociedades médicas, é que a mamografia seja feita já a partir dos 40 anos de idade. Então, a gente, felizmente, conseguiu mudar isso. Recentemente, o ministro da Saúde passou a recomendar, então a gente vai ter a incorporação da mamografia no sistema público de saúde a partir dos 40 anos de idade. Então, o câncer de mama é uma doença prevenível, diagnosticada precocemente com alta chance de cura, e essa detecção precoce faz toda a diferença. Então, não é só um câncer de mulheres mais velhas. Elas também têm que ser olhadas com atenção e com carinho nas mulheres jovens. Doutor Cristiano, agora a gente acabou de, com muita alegria, né, e um trabalho que tanto a minha instituição como outras instituições vem ao longo dos anos aí tentando fazer com que a gente faça com que a mulher do Sistema Único de Saúde ela tenha o seu tratamento de uma forma mais equânime, né, de qualidade, como a mulher que está no sistema privado. Perfeito. E hoje, depois que a gente vê essas leis, essas portarias, isso nos enche de alegria e de ânimo. esperança, Exato. né? E como você vê isso, né? Esse momento que a saúde brasileira, e olhando um pouco para o cenário do câncer de mama, está tendo essa oportunidade. Isso é fundamental. E é muito bom ver isso acontecendo. Então, assim, um movimento de várias sociedades médicas e civis no intuito de melhorar a equidade de acesso. Era o hiato que a gente observava entre as pacientes tratando no sistema privado e no sistema público estava cada vez maior. E a paciente do sistema público tendo cada vez mais atraso no diagnóstico, atraso no início de um tratamento e muitas vezes um tratamento que já não era mais o mais recomendado. A oncologia é uma área que se atualiza muito rápido. Então, acesso a essas novas terapias, acesso a essas novas tecnologias, hoje em dia claramente se correlaciona com melhores chances de cura ou com melhor sobrevida. Então, essas movimentações das sociedades civis para que essas recomendações passem a ser incorporadas pelo sistema público é fundamental. Isso começa no diagnóstico, então, como eu falei, a mamografia a partir dos 40 anos de idade, não mais a partir dos 50. Isso já é um grande passo, isso já é algo que a gente fazia no sistema privado há muitos anos. Existem estudos, inclusive um estudo brasileiro, um estudo Amazonas, mostrando que essa incidência em mulheres jovens é relevante. Então, a gente vai poder detectar esse exame numa mulher jovem, que muitas vezes só quando ela percebia no exame físico, no autoexame, já eram lesões grandes e que aí a chance de cura diminuía. Então, ter o acesso a essa estratégia precocemente aumenta a chance do diagnóstico precoce e, consequentemente, da cura maior. E, além disso, a incorporação de tratamentos que são mais efetivos. Então, existem uma série de estratégias no tratamento do câncer de mama. Eu costumo falar no consultório que o câncer de mama são várias doenças dentro de um mesmo nome, câncer de mama. Então, dentro dessas estratégias, existem medicamentos, existem tecnologias que hoje, quando incorporada no tratamento, e a gente já consegue muitas vezes no sistema privado, claramente se mostrando uma maior chance dessa mulher ficar livre de doença ou até mesmo curada. Então, perceber que a gente vai conseguir trazer esse acesso para as mulheres do sistema público de saúde é algo que a sociedade oncológica, as sociedades médicas, a sociedade civil fica muito feliz. Foi um primeiro grande passo alcançado agora, mas é o primeiro passo de uma longa caminhada que a gente ainda tem pela frente. Doutora Andresa, olhando um pouco o cenário dos tumores ginecológicos, qual é aquele de maior incidência e o que preocupa mais as mulheres? Infelizmente, o que a gente tem mais prevalente é o câncer de colo de útero, um tumor extremamente prevenível, né? E 98% das causas de câncer de colo de útero é por um vírus, né? O HPV, que muitas vezes a gente adquire ali, 70% da população vai ter contato com esse vírus, a maior parte vai até eliminar, mas muitas não, vão ficar com aquele vírus 20, 30 anos depois, desenvolvem ali um câncer de colo de útero. E é um câncer que é mórbido, né? Porque o tratamento é difícil, ele combina quimioterapia com radioterapia, né? Só estágios muito iniciais que a gente faz cirurgia, traz ali sequelas, né, que podem trazer no tratamento e acomete pacientes muito jovens, né, mulheres que estão ali
trabalhando, mulheres às vezes que não tiveram filhos ainda e que vão ficar, né, sem possibilidade de engravidar depois, porque pela radioterapia elas acabam ficando, né, estéreis, sem poder engravidar. Então, ainda é o câncer mais prevalente nos tumores ginecológicos, e é o que a gente tem lutado tanto para falar para a sociedade, né, sobre a importância da vacinação. Lógico que existem os outros métodos, né, o uso de camisinha, diminuição de quantidade de parceiros, mas sem dúvida a única forma que a gente vai conseguir erradicar é se a gente vai conseguir fazer a vacinação dessas nossas crianças. Para daqui, talvez, 30, 40 anos, a gente possa dizer, a gente erradicou, né, o câncer de colo de útero no Brasil. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente, dentro, né, do Setembro em Flor, a gente tem um grupo brasileiro, que é o Grupo EVA, de tumores ginecológicos, onde a gente levanta essa bandeira juntamente, né, com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que fez tanto papel nessa incorporação de novas drogas, né, e novas tecnologias, para trazer a vacinação e, principalmente, trazê-la de volta para a escola, né? Que a gente sabe que quando ela saiu da escola, a gente perdeu muita aderência, né, das nossas crianças. Então, trazendo para a escola, a gente consegue vacinar elas melhores. E o mais importante, não é que é só as crianças que têm que vacinar, acho que essa informação é importante, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu já tenho 30 anos, eu preciso vacinar? Sim. Mesmo que você já tenha tido contato com HPV. Alguns estudos mostram, inclusive, que mulheres que possam ter ali lesões iniciais, né, lesões que a gente chama de pré-malignas, após a vacinação, com a vacina, a gente produz anticorpos, você pode até regredir essas lesões. Então, lógico que a vacinação ideal é quanto mais precoce, quando a gente ainda não teve contato ali com o vírus, né, no ato sexual, mas para todas as mulheres que, né, que são sexualmente ativas, deve ser feita essa vacinação. A bula vem ali até os 45 anos, mas isso não impede, né, que o médico possa ali prescrever para uma paciente ou uma mulher depois dos 45. E nas crianças são 2 doses, o Ministério da Saúde a gente já considerou até 1, e nas mulheres depois dos 20 anos a gente considera 3 doses, né? A gente tem no serviço público para as crianças e adolescentes, e no serviço privado a gente também tem a vacina disponível. Então, acho que talvez esse é o tumor mais importante que a gente tem que lutar para combater e que no futuro próximo a gente possa erradicá-lo aqui no Brasil. Desculpa, Marlene, só interromper. Assim, você me pergunta antes, falando o que a gente batalha para conseguir ter acesso de tratamento. A gente tem uma método de prevenção que vai evitar que essa doença surja. Então, assim, é tão importante falar de vacinação, porque está disponível, está no sistema público, é uma vacina que segura e que vai ter essa capacidade de evitar uma série de doenças, não só câncer de colo de útero, né? Você diminui câncer de vulva, câncer de cabeça e pescoço, de vagina, câncer de pênis. Então, é fundamental trazer essa informação para o público, para as famílias. Reto, né? Às vezes as pessoas não falam muito, perfeito, mas é importante dizer que o HPV é aí o causador desses diversos tipos de câncer. Então, assim, mais do que remediar, né? Obviamente, a gente vai buscar sempre que possível os melhores tratamentos, mas é a frase clássica, o melhor remédio é prevenção. E aí a vacina, ela tem um papel fundamental para isso. Eu assim, a minha instituição, nós temos um trabalho muito forte com relação à imunização e com relação à questão do câncer de colo de útero, né? E aí, ouvindo a doutora Andresa, eu sempre me pergunto, né? Nós estamos olhando para as futuras gerações com todo esse trabalho que a gente tem feito hoje, né? Nós, organização civil, as sociedades de especialidades, tudo. Só que hoje, mais de 7 mil mulheres morrem por câncer de colo de útero nesse país. Como que a gente pode fazer, eu sei que isso que a gente está fazendo é uma das formas, mas como que a gente pode, no nosso dia a dia, fazer com que essa informação chegue para essas mulheres e que toque, né, em algum cantinho ali dela, para que ela vá fazer, né, seu Papa Nicolau, que ela faça seu exame. Agora a gente estava ouvindo falar que daqui a pouco vai ser incorporado o teste molecular. Isso. Né? Só que hoje a gente tem o Papa Nicolau. E é de grande acesso, não é nada diferente de novas tecnologias, né, que tem que ser incorporadas, tudo. Como você, né, que está ali na prática diária, que recebe o paciente ali no seu consultório, que conversa, como que você enxerga que nós podemos ter oportunidades de levar essa informação e essa informação chegar de fato? De fato.
E Marlene, é uma coisa interessante, né, que você falou, tem uma publicação muito interessante que fala quais as causas da mulher não ir buscar ali para realizar o teste. E são diversas. Desde preconceitos de não querer ir ao médico fazer um teste ginecológico, né, um exame ginecológico, que de um certo modo é desconfortável, né, todas as mulheres, mas dificuldade de deixar filhos, né, do trabalho, distância para uma UPA ou para um sistema de saúde. Então, é uma complexidade. A gente está num Brasil que é continental, né? Então, não dá para ver só um cantinho e dizer que aqui funciona desse jeito e a gente vai expandir isso para todos os lugares. Não, a gente tem que entender cada lugar, né? Como é que funciona cada lugar para que a gente possa realmente, de fato, chegar nessas mulheres, né? E o que a gente observa é que a forma, né, mais fácil de prevenção, além da vacina, é realmente fazer os exames ginecológicos anuais. Então, o Papa Nicolau vai detectar ali, né, tem alguma lesão que a gente já pode prevenir, né, se é uma lesão pré-maligna. O teste do HPV de DNA vai ser interessante porque ele vai exatamente ver se você é portadora, né, do HPV, e se você é portadora, você vai para uma triagem diferenciada, né, com colposcopia, exatamente para busca ativa. E se não for detectado, você pode até dar um espaço maior do que aquele 1 ano de todo ano de Papa Nicolau. Mas para isso eu preciso ter colposcópico, né? Eu preciso ter colposcopia em todos os lugares. Então, você falou, Papa Nicolau, a gente tem em toda a UPA, a gente, né, é mais fácil esse acesso. Então, o que a gente, aqui é uma forma de a gente trazer, né, informação, sites, né, informação do próprio site nosso do EVA, de tumores de oncológica, a gente tenta levar uma linguagem, né, mais fácil para as mulheres, mas o mais importante é ali, dentro do nosso consultório e no médico básico, né? Aquele médico da família, aquele médico do postinho de saúde, até a enfermagem. A gente acabou fazendo no Setembro Influ uma educação continuada para agentes de saúde, né? A gente não pode ir no especialista. O especialista a gente já sabe o que eles... A gente tem que ir na base. Então, vamos orientar os agentes de saúde que realmente, de fato, está junto da população, né? Muitas vezes os testes de Papa Nicolau é feito por enfermeiro, né? Então, ela tem que entender o que é importante, cobrar, tá, todo ano, tá direitinho, vamos fazer, e desmistificar, né? Muitas coisas que ainda são preconceitos, né? Muitas vezes, assim, nesse estudo falam que, em alguns casos, é o que o marido não deixa que a mulher vá fazer um exame, né? Por ser um exame mais invasivo. Então, a gente tem que tirar esses mitos, né? Que ainda está muito incrustado na nossa população, né? Doutor Cristiano, a doutora Andressa, ela trouxe alguns pontos importantes que a gente também traz para o universo do câncer de mama. Muitas vezes, eu tenho disponível o mamógrafo ali para a mulher fazer a mamografia, só que a mulher não vai. E ela não vai por quê? Porque ela tem receio, né, do que vem. O que vai, às vezes, nada, mas às vezes vem ali um diagnóstico. E aí elas têm que se deparar com aquela situação e têm que seguir. Como que você tem visto isso na sua prática diária, né? Porque eu sempre falo, né? Outro dia eu estava numa reunião no Ministério da Saúde e eles falaram o número de mamógrafos que nós temos hoje no país, ele atende, né, uma parcela muito grande das mulheres. Só que a dificuldade tá da mulher chegar até ter acesso e até aquele mamógrafo. E a doutora Andressa trouxe algo que também é muito importante, é quando eu olho para os vazios assistenciais. Né? Às vezes a mulher tem que percorrer 600 quilômetros, 800 quilômetros. Você que é de Minas, eu faço um trabalho muito grande em Minas Gerais. Tem regiões que são 1.100 quilômetros para você fazer um tratamento, né? Como que a gente consegue olhar para isso e como que a gente consegue empoderar a mulher, né? Maravilhoso, Marlene. Acho que o primeiro ponto é isso, assim, o mamógrafo ele tem que estar funcionante, disponível e tem que ser acessível. A gente tem mamógrafo suficiente, mas não necessariamente numa distribuição equalitária. Então, a gente acaba tendo uma concentração mais na região sul e sudeste e muitas vezes regiões mais distantes o acesso não é tão simples. Mas nada que isso seja um fator que seja justificável. A gente tem que sempre buscar o melhor acesso. Eu acho que a base de
qualquer seja o tumor, seja de mama, seja tumores ginecológicos ou qualquer outro, ele vai estar dentro de informação e acesso. Eu tenho que ter uma informação que seja entendível para essa pessoa, que ela consiga, que aquilo chegue para ela e aquilo faça sentido e que eu consiga transformar aquela informação em uma ação. A gente vive numa era de fake news, então isso aqui, o que a gente está fazendo aqui agora é fundamental, porque é trazer uma informação de qualidade. A gente, infelizmente, se depara constantemente em redes sociais com pessoas falando que a mamografia faz mal para a saúde, que a mamografia causa câncer, que a mamografia é ultrapassada, Que a vacina do que a vacina causa câncer. E quando o que mais me assusta não é nem a postagem, são os comentários. Eu faço questão de ir lá e várias pessoas reforçando esse discurso. Exatamente. E o que, na verdade, eu vejo ali por trás é medo, o que eu vejo ali por trás é desconhecimento, desinformação, insegurança. Então, acho que eu sou da cultura, eu acho que o principal dado, a principal arma que a gente tem é a educação, é ensinar as pessoas. A mamografia, ela não evita que o câncer de mama surja, ele não é um exame preventivo, mas ele é um exame de screening, onde o diagnóstico precoce, ele traz uma chance de cura muito alta. Um câncer de mama inicial, ele tem taxa de cura que às vezes ultrapassa 95%. E mais do que isso, porque às vezes a mulher ouve isso e fala assim, mas não vai acontecer comigo. O que eu falo com ela, assim, a questão não é só essa, é que você tem uma chance de cura de 95% fazendo uma cirurgia muitas vezes menor, que não vai ser mutilante, e você vai ser poupada de quimioterapia, você vai ser poupada de uma série de tratamentos que são importantes, que são necessários, mas que sempre que puder ser poupado é muito melhor, porque a gente sabe que são tratamentos que não são isentos de efeitos colaterais. Então, o diagnóstico precoce, ele não só aumenta a chance de cura, como ele faz isso às custas de uma morbidade menor, de uma toxicidade menor, clínica, financeira, o que você falou, de deslocamento. O paciente, às vezes, viajam quilômetros e quilômetros para poder conseguir ter acesso. Existem tratamentos que muitas vezes são semanais. Imagina essa pessoa durante 6 meses ficar indo todo mês, toda semana numa clínica fazer um medicamento. Então, se a gente puder evitar isso, isso faz toda a diferença. Então, acho que o principal ponto é desmistificar a doença, desmistificar o exame, explicar a importância do exame. É o único exame de screening. Ultrassom, ressonância, são exames complementares, eles não têm a capacidade de substituir a mamografia. Então, toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, ela tem recomendação de fazer um exame anual, ou sempre que ela tiver algum sintoma, porque aí eu estou investigando um nódulo, algo que possa ter acontecido. O autoexame da mama, ele é muito importante para que a mulher se conheça, porque se ela perceber alguma alteração, às vezes a mamografia seria alguns meses para frente, ela vai antecipar esse exame, mas é fundamental a gente lembrar que autoexame não substitui mamografia. O autoexame, ele é só uma capacidade de você ficar mais atento aos sinais do seu corpo. Uma mamografia, muitas vezes, ele vai conseguir diagnosticar um nódulo de menos de 1 centímetro, de milímetros, que a mão não é capaz de detectar. Então, quando a mulher percebe um nódulo na mama no autoexame, geralmente são nódulos ali de 2, 3 centímetros, que para nós já é uma lesão grande. A gente quer detectar lesões infracentimétricas, que aí sim, são pacientes que têm uma grande chance de cura e uma probabilidade de ser poupada e de efeitos colaterais do tratamento. Doutora Andresa, a gente falou aqui do câncer de colo de útero, que nós temos uma vacina, né? É um câncer prevenível. E quando eu falo do câncer de ovário, né? Que é um tumor que é difícil, né? E a mulher, ela muitas vezes, ela acaba, às vezes até no próprio ginecologista, acaba não tendo uma investigação correta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Quais são os fatores de riscos, né? Como que uma mulher, ela pode, existe algum tipo de Screen, né? existe alguma forma dessa mulher, ela se sentir um pouco mais protegida, com informações, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o câncer de O câncer de ovário é o desafio, né, de um dos tumores ginecológicos, porque, como você realmente falou, é um tumor que, em 60% a 70% dos casos, são diagnosticados em fase avançada. Por quê? Porque os sintomas são inespecíficos. Então, normalmente, é aquela sensação de plenitude gástrica, né, aquela sensação de que, né, comeu e está muito cheia, algumas vezes uma
simula infecção urinária, muitas vezes também pode dar uma sensação de que tenha uma diarreia. Então, são sintomas tão inespecíficos que, às vezes, a paciente ela roda vários, né, médicos e não se chega àquele diagnóstico. E não tem um exame de screen, de acompanhamento que a gente vá, né, diagnosticar. O bom é que o câncer de ovário é raro, tá? Então, é 1 a 1,5%, né? Não é um tumor frequente, a não ser que seja uma paciente que tem um histórico familiar, e aí a gente vai entrar na nuance de pacientes que têm alteração genética, que isso aí pode chegar a ter risco de 50%, mas, em geral, é 1 a 1,5% da população. Então, é um tumor mais raro mesmo, mas é o terceiro mais comum. E como é que a gente vai acompanhar essas pacientes, né? A mulher que, quando vai no seu ginecologista, que vai fazer ali seus Papa Nicolau, que vai fazer seus exames ginecológicos, deve realmente também fazer uma ultrassom, né, transvaginal, e aí a gente vai conseguir ver ali alguma lesão, no ovário se tem algum cisto, algum nódulo que seja sugestivo, ou algo, né, que esteja suspeito, e aí sim a gente vai seguir com ressonância para um diagnóstico mais preciso. Mas muitas vezes o que a gente vê são mulheres já chegando com ascite, que é aquela barriga d'água, né? E são casos avançados. E, infelizmente, o caso avançado, né, no câncer de ovário, o prognóstico é muito reservado. São tratamentos muito agressivos. Que bom que a gente já tem muitas terapias-alvos hoje, que facilita e melhora esse tratamento, mas, infelizmente, são tratamentos que não vai fugir da quimioterapia. Né, muito, muito agressivo. E que precisa de uma cirurgia complexa. Então, também vai precisar de um centro cirúrgico, de uma equipe especializada. Então, o ideal é que a gente realmente tente descobrir o câncer de ovário numa fase mais inicial. Então, a orientação mesmo é que essas mulheres que vão, seu ginecologista, façam, né, transvaginal para ir buscar alguma lesão que ainda seja pequena. E sintomas inespecíficos, né, mesmo que sejam, são banais, nada demais, procure. Faça um exame de abdômen, né? Faça não só o exame clínico, mas o exame de imagem, porque às vezes esse sintoma ali inespecífico já é um sinal de um câncer de ovário inicial. E quanto mais cedo a gente trata os cânceres de ovários, né, melhor o prognóstico e mais chances de cura. Eu falo muito isso, assim. Tudo que mesmo que seja banal, mas se ele é desproporcional, tem que ser avaliado. Ou que se mantém, né? Exato, ele é banal, mas ele é persistente, ou se ele está muito desproporcional, isso é um sinal de alerta. A gente tem que dar ouvidos para o nosso corpo e checar se está tudo bem. Acho que pecar por excesso nunca é demais. Eu queria agora que vocês dois, né, tanto para a mama quanto para os outros tumores, né, os ginecológicos, que vocês falassem um pouquinho sobre os testes genéticos, né? Eu acho que hoje a gente está cada vez mais se encaminhando para a medicina de precisão, né? Eu gosto de falar personalizada, né? Maravilhoso. Que eu acho que é olhar o outro, é humanizar tudo isso, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre na área de vocês, né, a importância e como está vindo os testes genéticos. Para mim é tão importante que a Andresa trabalha na porta do lado da minha. A Andresa é geneticista também, ela vê 100% dos meus casos. Andresa, fala aí, você tem... Marlene, então, eu acho que é ótimo esse termo, né, personalizar, individualizar, né? Então, os testes genéticos, eles estão avançando, e não só do ponto de vista de a gente identificar uma síndrome hereditária, essa paciente ser portadora de uma mutação genética que aumenta o risco dela desenvolver câncer. E eu uso sempre no consultório o exemplo de Angelina Jolie, né, que eu acho que é o que a mídia todo mundo conhece. Mas a gente também tem testes genéticos para tumor. Então, a medicina de precisão, oncologia de precisão, onde a gente faz testes genéticos no tumor para encontrar alvos para uma quimioterapia ou para uma droga-alvo específica, que mudou a oncologia, né? A gente sai daquele tratamento que para todo mundo era a mesma coisa e agora a gente vai para tratamentos individualizados, né? Aquele míssil direcionado para o alvo específico, né? Mas puxando para os testes genéticos hereditários, né? Tanto o câncer de mama, a gente tem ali por volta de 10% sendo de origem hereditária, né? Nos tumores ginecológicos, o câncer de ovário é o maior câncer relacionado à hereditariedade, né? Quando a gente fala o colo de útero, é HPV, é um fator externo, ambiental, que gerou aquele câncer. Quando eu falo um fator hereditário, é algo que você herdou, né? Algum gene seu que deveria estar ali atento às alterações do nosso corpo, a célula que mudou, e aquele gene teria que ir lá combater aquela alteração de uma forma mais fácil de ser entendido, mas que ele não está por algum momento que você recebeu aquela alteração, né, seja do pai ou da mãe,
alterado. Então, são genes que a gente chama de supressores de tumor, que teria que estar alerta. Então, ao momento que a gente recebe esse gene alterado, mutado, essa mutação, dependendo de cada gene, isso pode aumentar muito o risco de ter câncer. Então, trazendo aí a Angelina Jolie novamente, né, ela tem uma mutação no gene que é bem conhecido, chamado BRCA, né, o BRCA1, quando o risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida é altíssimo, né, passa de 60% a 70%. Então, justifica ali a retirada das mamas de forma profilática, como ela fez. Mas não é só o câncer de mama, né? Hoje a gente já sabe que o BRCA aumenta risco para câncer de ovário, mais de 50% a 60%, câncer de próstata, então não vamos pensar que os homens também estão livres, né? Tem histórico familiar de câncer de mama e ovário, os homens precisam ter esse cuidado para próstata. A gente já tem estudos para pâncreas, melanoma, então é uma síndrome. Então, aquela paciente que é portadora daquela alteração, ela tem riscos ao longo da vida, isso não é uma sentença, importante dizer isso, né? Ter uma mutação genética não é sentença que vai ter câncer, mas é uma chance maior. Consequentemente, essa pessoa, essa mulher, né, ou o homem, ela tem que ser acompanhada mais de perto, muitas vezes mais precoce, fazendo exames mais precoces ou ser submetida a cirurgias que são redutoras de risco, como a Angelina Jolie fez, que foi retirar as mamas e retirar os ovários. Então, no câncer de mama, em torno aí de 10%, no câncer de ovário chega até mais, quase 20% dos cânceres, 25% dos cânceres de ovário são por um fator hereditário. Então, tem que ter esse cuidado e lembrar na família, né? Olha, eu tenho um histórico de câncer de mama, ovário, próstata. Opa, será que eu não sou portadora de uma mutação? E buscar ali um aconselhamento genético. E é importante a gente falar isso, que eu vejo muitas vezes no consultório. A paciente, às vezes, a gente encaminha para o geneticista, eu peço para passar com a Andresa, e a paciente fala, não, mas eu não tenho histórico na família. Então, meu câncer não tem predisposição familiar. E pode ter. Muitas vezes é uma família muito pequena, uma história desconhecida, então é importante. Muitos homens na família, não tem como saber. E o outro lado também, a pessoa que ela tem um histórico familiar positivo, não significa que necessariamente ela tem uma mutação, que aquele câncer ele foi hereditário, que ele foi herdado. Então, o sinal da questão da família é um alerta. Se você vê que tem vários casos na família, é importante estar atento a isso. Existem recomendações, dependendo do tipo de tumor. Hoje em dia, a regra geral, abaixo de 65 anos, qualquer mulher com câncer de mama, teoricamente, é uma paciente candidata a ser testada, porque essa informação vai ser fundamental no desenho do tratamento dessa paciente, se vai operar as duas mamas ou não, se vai tirar os ovários. Como a Andresa falou, hoje tem remédio para isso, então algumas mutações vão direcionar tratamento e também importante para o aconselhamento familiar, porque aquela mulher teve o câncer de mama, mas ela pode ter irmãs, parentes, pais, mãe, irmãos, que têm a mutação e que não teve a doença e que a gente consegue agir de uma forma preventiva para essas pessoas. Doutor Cristiano, quando a doutora Andressa aqui deu uma aula para a gente, acho que todos vocês adoraram, né? Eu aprendi muito, acho que todo mundo que está aqui também aprendeu um pouquinho. A diferença que faz quando você faz um teste, faz um mapeamento genético e aí vai para o médico para ele fazer o tratamento, ver ali qual o protocolo a seguir. O que eu acho importante, né, você colocar aí, somente para o cenário do câncer de mama, a assertividade que esse tratamento ele pode ter. Né? Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque o câncer de mama, como outros tumores, eu falo que tem famílias, né? Então, assim, hoje você tem nome, sobrenome, o CPF, tudo, né? Antes você falava assim, não, é um tumor, né, de mama, não sei o quê. Agora não. Agora é uma família gigante, né? Exatamente. Então, isso eu acho que também a gente tem que desmistificar para fazer com que a mulher tenha mais segurança sobre isso, né? Isso é muito importante, Marlene. Quando a gente tem acesso à informação, eu consigo trazer um tratamento muito diferenciado, muito direcionado para essa paciente. Há muitos anos atrás, todas as pacientes recebiam exatamente o mesmo remédio. E, obviamente, a gente vai pecar por excesso em algumas e por falta em outras. A partir do momento que a gente passa a ter esse acesso a esses testes genéticos e genômicos, que a gente usa, acho que de uma maneira muito feliz, o termo medicina de precisão, eu sou muito mais preciso no meu tratamento. Eu consigo identificar mutações, eu consigo identificar alvos terapêuticos, eu consigo identificar um remédio que tem uma eficácia maior para essa pessoa, e não só no sentido de dar mais remédio. A gente tem exames que, ao contrário, me fala que eu posso fazer menos remédio. Existem testes genômicos que a gente faz
para uma mulher que foi operada de um câncer de mama, que às vezes iria para uma quimioterapia e esse teste me fala assim, olha, você não precisa de quimioterapia. Os estudos me mostram que com esse teste, como por exemplo o Oncotype, o MamaPrint, são exames que me falam assim, olha, o seu risco, o benefício da quimioterapia para você aqui não existe, você tem uma doença de melhor prognóstico, a gente consegue tratar com outras estratégias terapêuticas sem precisar da quimioterapia. Então ele me traz esse balanço tanto de escalonar o tratamento para quem precisa mais e também eu descalonar, ou seja, eu desintensificar o tratamento para quem não precisa de tanto. Hoje a nossa grande dificuldade é acesso. São exames caros. O teste germinativo, né, que é esse que a Andresa falou do teste genético, hoje ele tem cobertura pela ANS, então a gente consegue fazer pelos planos de saúde. Estamos numa batalha ferrenha para que o Ministério da Saúde também incorpore a testagem genômica no SUS. Toda essa, não só a testagem genética, mas toda a linha de cuidado, né? Não adianta eu ter informação. O que eu vou fazer com isso? Então, ter informação, não é que não adianta, ter informação é importante, mas ter o que fazer com isso é mais importante ainda. Então, toda essa linha de cuidado que é importante para as pacientes portadoras de mutações, mas sem sombra de dúvida é um passo muito grande que a medicina deu, a oncologia mamária, ela se usa muito dessa estratégia. Hoje é impossível a gente trabalhar em oncologia sem ter todas essas informações na mão, porque a gente consegue ser muito mais assertivo e claramente ver a resposta no consultório de como essas pacientes vão bem melhor. Trazendo na prática, hoje de manhã no consultório, né, uma paciente, ela tem 68 anos e eu pedi o Oncotype, né, para ela. Ela era uma paciente que, a princípio, se eu não tivesse esse teste na mão, ela iria para a quimioterapia. E eu conversei com ela, eu falei, a gente tem um teste genômico que a gente pode fazer no seu tumor e que se ele vier de baixo risco, a gente pode ficar muito tranquilo em fazer hormônio. Só que é um teste que custa R$18 mil. Não é um acesso para todos, né? E ela pagou e hoje ela voltou no consultório muito feliz. O teste tinha sido, né, de baixo risco, ela vai só para o remédio oral. E aí eu brinquei, né? Eu falei, não foi um investimento muito bom, né? O esposo falou, doutora, o melhor investimento de todos. Então é isso, né? Infelizmente ainda é uma dificuldade nesses testes genômicos, porque eles são realmente caros. A gente tem alguns que são até bancados pela indústria, né, pelos laboratórios, que nos facilitam para câncer de ovário. A gente tem hoje testes que são imprescindíveis para o tratamento, que a gente consegue fazer por via, né, da indústria. E os testes germinativos, como o Cristiano falou, a gente está ali na luta, né, pela ANS para ampliar os painéis. Na ANS a gente tem só o BRCA1 e o BRCA2, então ainda está limitado, a gente quer ampliar para uns painéis maiores, e a luta aí para as pacientes do SUS, né, que a gente tenta ali fazer um valor menor, né, os laboratórios privados, a gente pede uma ajuda para as pacientes do SUS, mas faz toda a diferença para elas e a gente está tentando incorporar esses testes também via SUS para elas. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para os dois. Que a gente está falando aqui, né, de medicina de precisão, personalizada como eu gosto, falando um pouco, né, desse cenário todo, só que eu queria que vocês falassem um pouquinho da questão da obesidade, né, a obesidade tanto para os tumores ginecológicos como mama. Eu queria que vocês falassem um pouco e até alertassem, falassem para a população a importância de você... Estilo de vida. Né, a gente está falando aqui de estilo de vida, essa mudança ela é muito importante, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Você começa, André? Começa. Então, eu acho que é a grande epidemia, né, do século, do mundo, e que a gente precisa combater, né, drasticamente, porque a obesidade ela é causadora de vários tipos de câncer. E quando a gente fala em tumores que são hormônios sensíveis, mais ainda. Então, assim, de uma forma fácil de entender, né, a obesidade, o sobrepeso, a gordura produz hormônio. Né? A gente produz ali a androgestrona, que vai virar estrona, que vai virar hormônio. E ela vai lá na mama, estimula a mama, ela vai lá no endométrio e faz uma hiperplasia endometrial. Então, no endométrio, o maior fator de causal é a obesidade, né? E é aquela clássico daquela mulher mais na pós-menopausa, sobrepeso, que não faz atividade física. E aí você tem um excesso de hormônio, você tem um hiperestrogenismo, muitas vezes elas são diabéticas, né? Tem aquela síndrome ali metabólica, tem colesterol alto. É o clássico das pacientes do câncer de endométrio. E aquele hormônio vai lá no endométrio e hiperplasia, ele vai aumentando ali
né, vai espessando. Tanto que tem alguns estudos interessantes mostrando que cirurgia bariátrica, por exemplo, faz com que mulheres que até tenham hiperplasia regridam hiperplasia porque você diminui gordura, né? Então, a gente tem que realmente falar isso para a população. Não é só saúde do coração, né? Não é só diminuição de infarto, mas é diminuição de câncer quando a gente faz, né, o combate à obesidade. E vários estudos mostram que 50% a 60% a gente consegue diminuir de riscos de causas de câncer, né, tendo estilo de vida saudável. E qual seria isso? Pelo menos atividade física, né? Reduzir o sobrepeso, uma atividade física regular aí de 150 a 300 minutos semanais. Então, não é nada absurdo, dá para a gente fazer. A alimentação adequada, né, não beber e não fumar. Só isso aí a gente está combatendo 70% das nossas causas de câncer. Mas a obesidade eu acho que é algo que a gente precisa realmente lutar contra. Seja até por cirurgias, né, que em casos selecionados são realmente importantes, cirurgia bariátrica, seja com as novas drogas, né, que estão aí no mercado, que ajudam não só para pacientes diabéticos, mas também diminui ali a obesidade, né, que as conhecidas, né, canetinhas. Então, e assim, agregar a atividade física, né? Não é só perder peso, mas também perder peso fazendo atividade física. Então, no câncer ginecológico, o que mais impacta é endométrio, ovário e, sobrenatamente, o endométrio, que é o maior de todos. A obesidade hoje ela está relacionada a basicamente 13 tumores, é muita doença, são muitas doenças relacionadas à obesidade. A Andresa falou muito bem, a obesidade ela é um fator de risco para várias doenças, o câncer de mama é uma delas. E, obviamente, as pacientes que conseguem diminuir esse percentual de gordura e aí, basicamente, as custas de atividade física e alimentação, elas vão ter um risco muito menor de ter um câncer. E, às vezes, a paciente chega no consultório e fala assim, doutor, mas eu já tive o câncer, então vou ficar sedentária. E não. A gente também tem estudos que mostram que pacientes que fazem atividade física, elas têm uma redução no risco de recorrência do câncer de mama. Teve um trabalho apresentado há 2 anos atrás num congresso europeu de oncologia mostrando que mulheres que praticavam atividade física, que diminuíam a obesidade, que tinham um menor percentual de gordura, elas diminuíam em 30% a 40% o risco do câncer de mama voltar. É melhor do que muita quimioterapia, é melhor do que muito remédio que a gente faz. Outro dia, agora no Congresso Americano de Oncologia, que teve no primeiro semestre, em junho, saiu um dado falando sobre atividade física, aumentando curabilidade de câncer de intestino. E, obviamente, o que se aplica a câncer de intestino se aplica a qualquer um, porque era basicamente metade dos pacientes fazendo atividade física e metade dos pacientes não fazendo. E quando a gente olha o impacto é tão relevante que isso tem que ser extrapolado para todas as doenças. Chega o paciente no consultório, eu falo assim, olha, paciente sedentário, eu falo, olha, tem um tratamento novo, acabou de sair no Congresso Europeu, diminui em 40% o câncer de mama voltar, você tem uma chance de cura que ultrapassa aí 20%, 27% a mais de chance de cura. Doutor, me passa, eu quero. Eu falei assim, chama-se academia. Aí lá, doutor, eu falei, se fosse comprimido, você aceitava, né? Porque é isso, porque o problema da atividade física, não vou usar o termo problema, porque a atividade física nunca é problema, mas eu acho que a dificuldade da atividade física, porque é algo que depende 100% de você. Você tem que ter uma persistência, você tem que ter uma dedicação. E eu trago muito isso para as pacientes no meu consultório no sentido de leveza. Assim, muitas vezes a pessoa quer o ótimo e não consegue o ótimo e não faz nada. Quando a gente vira assim, olha, são 150 minutos de atividade moderada, 75 minutos de atividade intensa por semana. Ah, doutor, mas eu não consigo ir uma vez só por semana, então não adianta. Eu falei, não, começa. É importante começar de alguma forma. E isso entra muito no sentido da conscientização da paciente, de trazer essa relevância de como a atividade física é importante para ela, que ela tem que entender que isso é terapêutico. Ela não está indo ali só para fazer atividade física para... fiz. Aquilo é um tratamento. Eu falo assim, você não toma seu remédio todo dia? Você não está fazendo. Isso é seu remédio. Incorpore isso na sua rotina. E aqui vai uma mensagem para os homens de casa, né? Porque a gente está falando de tumores femininos, às vezes tem um homem ouvindo fazendo isso, não é para mim. É fundamental o apoio de vocês. A gente falando sobre acesso, sobre tudo isso. Como é que uma mulher que tem uma carga de trabalho tripla, muitas das vezes, casa, trabalho, escola das crianças, trabalho o dia inteiro, como é que ela vai ter meia hora, às vezes, para poder fazer uma esteira, uma caminhada, alguma coisa? Então, é a hora que o marido tem que virar, o parceiro, a companheira tem que virar e falar assim, eu fico com as crianças, eu cuido da casa, vai lá. Então, é isso, é uma rede de apoio. Porque hoje, o grande desafio para que a atividade física seja incorporada é essa mudança da mentalidade de entender que isso é necessário, porque muitas vezes esse hábito de sedentarismo, ele é contínuo na vida da mulher, então ela tem que mudar essa chave.
não é algo que traz resultado rápido, então por isso dessa persistência, mas também de toda essa rede de apoio para que isso seja executável. Não adianta ela ir 1, 2, 3 vezes e parar porque ela não consegue ter essa rede de apoio. E eu acho que também, Cris, fazer a conscientização, né? Eu não falei no começo, mas eu sou nordestina, com muito orgulho, né? E no Nordeste, ser gordinho é ser saudável. Então, quando você chega, né, na casa das minhas tias, minhas avós, minha filha, você está tão magrinha, coma mais um pouquinho. Então, a gente tem que trazer informação que a gordura, né, que o sobrepeso não é saudável, né? Para tirar realmente esse mito que a gente tem tão incorporado nas nossas vidas mesmo, né? E eu vejo que é mais difícil você trazer uma senhorinha, né, para fazer, e você falou muito bem, faz o que dá. Então, dá uma caminhada, levanta da cadeira, senta da cadeira, sobe a escada. Tudo que você se movimente já está bom, já está feliz, né? Já é válido, né? E eu falo muito também para eles, vai na força do ódio, depois vira a força do amor. Mas é isso, acaba virando hábito. Não só a gente tem ganhos no corpo, mas na mente a gente tem liberação de vários hormônios do bem-estar. Então, a gente, aquele tá pago, parece que, né? Salvou o dia, salvou a semana. E ao longo do tempo, elas vão vendo que elas viram mais funcionais. Ela levanta de uma cadeira melhor, ela se agacha melhor, ela vai colocar uma roupa no varal melhor. Isso vira algo que ela consegue, né, pegar, né, ser mais mensurável. Então, não é a atividade física, eu falo assim, não vai só combater a obesidade, mas como vai trazer funcionalidade, né? Eu falo, chegar aos 80 anos amarrando o próprio cadarço. Exato. Ai, olha, nós estamos chegando aqui ao final, né? Um bate-papo delicioso. Ficaria aqui horas batendo papo com vocês. E eu queria, para encerrar, eu queria que cada um de vocês olhasse ali para aquela lente ali e mandasse um recado para cada mulher, para cada homem, né, também, que está nos assistindo e que vocês tocassem o coração dessas pessoas. Andressa. Bom, eu acho que a gente está aqui para trazer informação de qualidade, né? Combater fake news, combater coisas que realmente desinformem a nossa população e que mulheres, né, entendam que não é só setembro, não é só outubro que é o mês para a gente se cuidar. A gente merece o ano inteiro para se cuidar. Então, busque, né, fazer os seus exames recorrentes, busque o acompanhamento médico, faça os seus exames de detecção, né, de screen, porque realmente não é só o clichê, né? A detecção precoce faz com que a gente tenha tratamentos menos agressivos e gere mais cura, e a prevenção é tudo. Então, eu falo que é melhor prevenir, né? O melhor remédio é a prevenção. E esse remédio está exatamente comer melhor, né? Também combate ao estresse, né? Ter formas de aliviar o estresse, né? Ter momentos de escape é importante em família, da forma como você gosta, do hobby. E não esqueça, né? Atividade física, e vamos buscar ali um corpo saudável, não só, né, em peso, mas principalmente saudável em vida, né? Diminuindo ali os seus riscos de todo o casos de câncer e também cardiológico. Então, é o ano todo para se cuidar, mas setembro e outubro, mulheres, não esqueçam do recado de procurar os seus médicos e fazer acompanhamento ginecológico e o das mamas. Bom, eu acho que o principal recado que eu acho que eu posso dar isso o câncer é uma doença que hoje ela é prevenível. Então, falando especialmente de Outubro Rosa, faça sua mamografia. A Andressa falou muito bem, o outubro é apenas uma lembrança na vida corrida de vocês mulheres, de que fala assim, opa, meu exame esse ano ainda não foi feito, está na hora de eu fazer. E mais do que isso, assim, se por acaso você que está ouvindo a gente está passando por um diagnóstico, está passando por um tratamento, o câncer ele não é uma sentença de morte, felizmente é uma doença hoje tratável, a medicina evoluiu muito nesse cenário e eu falo isso para cada paciente que entrou no consultório, a doença não te define. O câncer ele é uma pequena parte da sua história, é uma cicatriz que você vai carregá-la para o resto da vida e se Deus quiser uma vida longa, feliz e saudável, fazendo a nossa parte para que isso aconteça. Muito obrigada a vocês dois. Eu achei assim fantástico esse bate-papo. E eu queria falar para você que ficou aqui até esse momento nos acompanhando, o que foi importante esse bate-papo. Se essas mensagens que todas aqui nós tocamos aqui, que a gente falou, né, se isso te tocou, aproveite, pegue esse podcast e encaminhe para alguém que você goste.
É assim que a gente vai levar informação de qualidade e essa informação cada dia vai chegar mais longe. E com isso a gente vai conseguir com que mais mulheres tenham o seu diagnóstico precoce. E eu queria encerrar falando o seguinte. Eu vi outro dia uma mensagem que me chamou muita atenção, eu até trouxe para cá para falar, que é o seguinte: a saúde da mulher é um ato de amor com a gente mesmo, né? De resistência e, o mais importante, de futuro. Que cada conversa como essa, né? Que cada profissional como vocês nos lembre do nosso poder de cuidar, informar e, o mais importante, transformar. Muito obrigado e até o nosso próximo Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde.